O Miguel perguntou ao Omar que boa notícia é essa que ele tem para falar. O Omar responde que ele falou longamente com a Lírio e que ele acredita que ele chegou até a convencer ela. O Miguel, desconfortável que o Omar sempre está falando do amor dele, então ele pergunta se ele foi novamente na casa dela e ele, revoltado, pergunta se ele não tem dignidade. Tudo começa quando o João Miguel está conversando com o Omar e ele fala que o advogado da Branca acredita que vão absolver ela. O Omar diz que isso é muito bom e que da parte dele, da parte do Omar, também ele tem uma ótima notícia para dar a ele e deixa o Miguel bem curioso. A cena agora vai para a Candinha, que vem com a roupinha do bebê da Malu, e a Candinha diz que a roupinha ficou daquele jeito que só ela sabe fazer e que ninguém pode ganhar ela nisso. A Malu, por sua vez, se aproxima da Candinha um pouco amargurada e a Candinha pergunta o que foi que aconteceu. A Malu fica calada e a Candinha pergunta novamente o que foi que aconteceu quando ela estava lavando a roupa e passando. A Malu responde que o Omar esteve conversando com ela naquele mesmo dia por muito tempo. A Candinha pergunta, e aí, o que foi que aconteceu? Porque a carinha dela está dizendo que ela está muito preocupada. A Malu responde que ela não pode enganar a Candinha de jeito nenhum e fala que ela está super confusa e não sabe para onde ela vai ter que ir e que está muito descontrolada. A Candinha pede para ela falar o que foi que aconteceu para ver se assim ela consegue ajudar ela a alcançar o caminho certo. A Malu fala que está muito difícil e que o Omar pediu a ela para que eles voltassem para a fazenda e que todo mundo lá ama ela e ela não pode correr o risco de voltar com o Amador, porque ele é um homem que não vale a pena para ela e que ele não é conveniente e outras coisas a mais que ela nem sabe se isso é verdade. A Candinha, por sua vez, diz que entende sim, mas que foi ela que deixou que todo mundo pensasse que esse menino era do Amador. A Malu diz que acredita que ela caiu na sua própria armadilha sozinha e que nesse momento ela não sabe o que fazer para poder sair desse aperto e diz que o Omar diz tantas coisas bonitas que ela se derrete toda feito uma manteiga quando ele fica falando daquela forma. A Candinha interroga ela e fala que ela, a Malu, não disse ainda exatamente com clareza o que ela tem dúvida, porque são tantas coisas enroladas que ela não sabe nem por onde começar a desatar. A Malu pergunta o que ela fazia na pele dela, porque o Omar propôs a ela que elas voltassem com ele para a fazenda e esquecesse tudo ali. Nesse momento, a Candinha começa a fazer umas contas e diz que tem que pensar muito. E aí o editor do SBT não aguentou esperar tanto a Candinha fazer essas contas e jogou a cena lá pro Omar, que está conversando com o Miguel. O Miguel perguntou ao Omar que boa notícia é essa que ele tem para falar. O Omar responde que ele falou longamente com a Lírio e que ele acredita que ele chegou até a convencer ela. O Miguel, desconfortável que o Omar sempre está falando do amor dele, então ele pergunta se ele foi novamente na casa dela e ele, revoltado, pergunta se ele não tem dignidade. O Omar pergunta o que é que tem a ver a dignidade com isso, porque ele não está se humilhando em nenhum momento em tentar fazer a Lírio ver que ela está equivocada. O Miguel, meio invocado, diz que já tinha dito a ele que ele, o Omar, tem que se dar logo por vencido e tem que desistir e esquecê-la. O Omar pergunta por que ele fica falando essas coisas e não aceita a postura dele, porque ele, o Miguel, está lutando também por um amor de uma mulher. O Miguel responde que sim, mas que isso é muito diferente porque a Branca ama ele. O Omar responde que sem dúvidas alguma coisa a Lírio sente por ele porque eles iriam até se casar. O Miguel responde que essa mulher, a Lírio, tem outro homem que tem um filho dele. O Omar responde que isso foi apenas um erro e que ele quer tirar ela desse erro. O Miguel se levanta um pouco irritado e pede desculpas porque não pode concordar com o que ele está falando. O Omar pergunta como que ele pode criticar ele assim, já que ele está fazendo o mesmo pela mulher que ele ama. O Omar se levanta também e pega pesado e pergunta se ele acredita que é pior se enganar com um homem do que cometer um crime.
O Miguel fica calado com essa fala do Omar e a cena volta para a Candinha, que depois de todo esse tempo ela olha para Malu e diz que já sabe, que não sabe de nada. E pergunta por que ela fica fazendo essas perguntas difíceis, porque se está tudo tão enrolado, ela ainda vem perguntar o que ela faria e fala que ela não sabe nem onde está parada, quanto mais responder isso. A Malu responde que já disse a ela que ela, a Candinha, é a única pessoa quem mais pode ajudar ela porque ela conhece o Omar porque conviveu com ele na fazenda. A Candinha fala que sempre disse a ela que quando o Omar conheceu a Malu, ele se gamou por ela e ela meio que também ficou um pouco mexida e que até pensou de se casar com ele. A Malu responde que isso é porque ela estava pensando no seu bebê, ou melhor, ela ainda continua pensando nele, por isso que ela tem essa dúvida enorme e que em primeiro lugar ela não pode mais contar com o Miguel porque ele está apaixonado por outra e vai se casar com ela, e que também tem um amador e que ele pode até ser meio mala, mas que está lhe dando trabalho de artista e que ela está podendo ganhar mais dinheiro para poder assim dar uma vida melhor para o filhinho dela. E para completar, também tem o Omar, que esse sim oferece a ela tudo o que ela quer para o filho dela, para ela e para a Candinha. E desses três aí, o Omar é o único que demonstra verdadeiramente que ama ela de verdade. A Candinha pede para ela falar que se ela tivesse que decidir naquele mesmo momento, o que ela faria? A Malu diz que isso não pode ser decidido assim nas carreiras de supertão e a Candinha pede para que ela pense muito bem o que ela faria se caso fosse forçada a decidir assim, naquela mesma hora. A Malu diz que a grande verdade é que quando o Omar estava lhe dizendo aquelas coisas que ela já disse ali à Candinha, ela sentiu um grande arrepio e que por um momento até agradou a ela a proposta do Omar de voltar com ele para a fazenda. A Candinha, por sua vez, de novo com a loucura dela, pressiona e pergunta, já que agora passou um tempo, o que ela decidiu fazer. A Malu diz que já falou, que não sabe o que vai fazer e pergunta se ela está falando chinês ou o quê, e manda ela logo aconselhar ela como se estivesse no lugar dela. A Candinha, por sua vez, troca de lugar com a Malu e diz que pronto, já troquei de lugar. A Malu pergunta, e agora? A Candinha responde que não sabe não e fala que na verdade ela não sabe nem responder e que não sabe o que é melhor e nem o que é mais conveniente para ela naquela situação. E depois, na loucura dela, ela pergunta novamente a Malu o que ela faria. A cena volta para o Omar, que está pedindo desculpas ao Miguel por ter falado o que era pior, um erro de um homem ou um crime, e fala que não deveria ter falado isso de jeito nenhum e que eles estão um pouco tensos e que uma discussão entre irmãos não pode de forma alguma afetar a relação deles, e pergunta o que ele acha. Só que não dá tempo nem o Miguel responder nada porque nesse momento o Patrício chega, dá boa tarde e pede perdão se estiver atrapalhando aquela conversa. O Miguel diz que não e que ele vai apresentar a ele um grande amigo e apresenta o Omar. O Patrício cumprimenta ele e ele retribui. E depois o Miguel pergunta como que a Cecília está. O Patrício responde que graças a Deus ela já está em casa. E o Miguel fala que fica muito feliz porque foi muito preocupante esse acidente. E nesse momento o Patrício diz: Miguel, você sabe que a Cecília bateu o carro quando ia cheia de angústia falar com a Malu, né? O Omar fica confuso e pergunta, com a Malu? O Miguel responde que sim, que foi a moça que foi esposa dele. E é aí onde o Patrício revela tudo, que ele e a esposa dele, a Cecília, são os pais da Malu.